Chegamos ao grande finale de toda essa série, essa saga do Jinka a ser o melhor Blader de todos os tempos. Chegamos a Beyblade Metal Fury, ou também conhecido no Japão, na versão original da história, como Beyblade 4D, 4D no caso. Olá, Bladers, eu sou o Thiago Arthur, bem-vindos ao Clube do canal Beyblade. Hoje vamos falar então exatamente sobre isso. Vamos falar sobre Beyblade Metal Fury, uma das temporadas mais, eu diria, o auge do Jinka, o auge dos protagonistas da série, uma temporada que eu diria que é o auge em poder e em habilidade dos personagens, é onde eles conseguem talvez atingir o limite deles, onde todos conseguem atingir o seu maior limite. Porém, é uma série que, uma temporada que me decepcionou muito. E eu vou dizer os motivos mais pra frente por que essa série me decepcionou. Bom, Metal Fury é uma temporada que fala dos 10 Bladers lendários, né? Então, a história diz que se a gente pega, na verdade, desde o início, lá da primeira temporada que saiu em Metal Fusion, já dizia que o Bey do Pegasus, o Storm Pegasus, surgiu de um fragmento de estrela que caiu do céu, que daí se dividiu em dois. Um foi cair na aldeia Coma, que é onde surgiu o Storm Pegasus, e outro caiu num lugar onde o caos reinava, que foi onde surgiu o L-Dragon. E nessa aldeia na aldeia Coma é uma aldeia de pessoas muito boas, é uma aldeia mais humilde, é uma aldeia de pessoas, enfim, que cultivam o bem, desse fragmento de estrela surgiu o Storm Pegasus, que seria o Bey do bem. Enquanto do outro lado a gente tem o fragmento de estrela que foi distribuído foi passado de vários lugares e com o objetivo principal de tentar usar esse Bey como uma arma, uma arma com o objetivo de conquistar territórios. E foi onde surgiu aí o L-Dragon. Quando o L-Dragon foi às mãos do Hyuga, o Hyuga foi meio que possuído por esse poder sombrio que tinha dentro dele. Enquanto o Jinka, quando ele pegou o Storm Pegasus, ele teve uma responsabilidade gigantesca de a gente não pode, eu tenho que seguir esse meu lado bonzinho e ser o do bem para manter o espírito Bey, para condizer que eu sou a figura certa, sou o cara certo para utilizar o Storm Pegasus. Então essas histórias de fragmentos de estrelas já acontecem desde a primeira temporada. Porém agora em Metal Fury eles dão um upgrade, eles dão uma melhorada nos Beys. Como também no Metal Fusion foi explicado pelo Ryo, pelo Fênix, os fragmentos de estrelas, quando eles caíram, eles se dividiram em vários fragmentos de estrela. E desses vários, principalmente dos fragmentos de estrela que saíram o Pegasus, surgiram vários outros Beys, como o Leone, o Sagitário, isso na história, não estou dizendo na vida real, totalmente diferente, mas na história conta disso. Então saiu o Leone, saiu o Sagitário, saiu o Libra, saiu o Eagle, enfim, todos os Beys que a gente viu, e que não foram desenvolvidos pela Nébula Sombria, por exemplo, o Dark Pool e o Dark Wolf e Dark Asher também, esses Beys aí, que eu acho que provavelmente todos os que tem a roda de fusão Dark, esses aí foram construídos pela Nébula Sombria. Então, dessa vez em Metal Fury, 10 Bladers foram escolhidos para adquirir esses fragmentos de estrelas, Então, além do Pegasus e do L-Drago, que eles eram meio óbvios que iam acabar ganhando o fragmento de estrela, porque eles que deram origem, o fragmento deles deu origem ao Beyblade em si, e aí foram outros Bladers também que conseguiram, como o Kyoya, o Chris, o King, o Dynamis, o Yuki, o Aguma e a Chichi. E o Chichi, eu acho que é um menino. Eu sempre me confundo, não sei se o Chichi é uma menina ou uma menina, mas enfim. Tem esse aí, que é o do Quetzalcoatl. Então porque o fragmento de estrela se dividiu em 10 e caiu nesses 10 Bladers aí, nos Beys desses 10 Bladers, O objetivo principal da série foi dizer que, bom, agora que é o grande finale, que a gente vai encerrar tudo, essa saga do Jinka para ele se tornar o melhor Blader de todos os tempos, a gente precisa fazer algo maior. Durante essa semana, quando eu fui pensar no que eu ia falar sobre essa série, sobre a temporada de Metal Fury, eu fiquei lembrando, é muito parecido com, sei lá, a história dos Vingadores, por exemplo. Tu tens um cara maior de tudo, que nesse caso é o Nemesis, que é o grande vilão da temporada, e você tem 10 Bladers escolhidos por um fragmento de estrela, ou seja, escolhidos pelos céus, para poder batalhar contra esse cara. Ou seja, você tem 10 Vingadores para derrotar o Thanos, por exemplo.
Claro que você tem uns coadjuvantes ali que aparecem durante a história, como o Kenta, o Yu, o Tsubasa, o Masamune, esses aí conseguiram ajudar. A Madoka com a sua habilidade, sua inteligência em saber qual é a melhor estratégia de utilizar. E talvez um dos motivos que eu ame tanto Metal Fight, essa série toda Metal Fight, seja porque ela é muito parecida com Vingadores também, né? Ela é uma série de coisas muito sobrenaturais, né? De os Beyblades serem os grandes... De os Beyblades serem aqueles que vão salvar o planeta. Como todas as todas as temporadas de Metal Fight são assim. Na primeira temporada a gente tem o Jinka precisando ganhar do Hyuga para poder salvar o mundo, que o L-Dragon estava possuidaço. Em Metal Masters, o season finale que mostrava que a energia espiral ia acabar... Se ela tivesse atingindo um nível maior, que não foi o que o Dr. Ziggurai esperava, podia acabar acertando a camada de ozônio, o planeta explodir. E agora em Metal Fury, que o Sol Negro, né, o Nemesis, que eu diria que o Nemesis é uma espécie meio de Galactus, que quer destruir os planetas, então ele foi... No caso, o fragmento de estrela caiu meio para solucionar o problema dentro da Terra. Assim, eu vou escolher 10 caras, e esses 10 caras vão salvar este planeta aqui. No final de tudo, não foi nem os 10 Bladers lendários, foi só o Jinka mesmo que ganhou, pra realmente mostrar que o Jinka é o melhor Blader de todos os tempos. O Jinka é como se fosse o Homem de Ferro, que ele se sacrificou para poder matar o Thanos. Essa temporada, além de tudo, ela foi uma temporada bem curta. Na verdade, não bem curta, ela foi uma temporada entre o tradicional e o curto, a gente pode dizer assim. Porque até a metade da temporada, os episódios eram todos episódios de 20 minutos, passava normal e tal, até que chegar da metade pra frente foram episódios de 12, 10 minutos. Então foram reduzidos os episódios na metade pro final, e aí a série conseguiu ficar um pouco mais enxuta, e quando foi passada pros Estados Unidos, a temporada ficou com uns 30 e poucos episódios no final de tudo, porque no caso eles mesclaram 2 episódios, né? Porque assim, no Japão todas as temporadas tiveram 50 episódios, aí chegou no Ocidente eles tiveram que mesclar 2 episódios para equilibrar, no caso. A TV Tokyo cortou a verba, cortou o alcance, enfim, não o alcance, mas cortou a programação, igual o Cartoon Network fez agora. Ó, lá vai a nossa crítica aqui. Igual o Cartoon fez agora com Beyblade Burst, que cortou o final da temporada, a TV Tokyo fez a mesma coisa com Beyblade Metal Fury na época, né? Cortou, mas em vez de... Como a TV Tokyo era só distribuidora, então ela tinha meio que o contrato definido para passar do primeiro ao último episódio, então eles só falaram assim, olha, vai ter que reduzir agora, porque a nossa grade de programação aqui vai ter que passar outras coisas e vocês, sei lá, estão perdendo audiência. Então, ali na metade do Metal Fury foi meio que o começo do fim da série Metal Fight, né? Porque não dava pra aguentar, não dava pra seguir também. Isso também, se a gente para analisar, em Beyblade Burst GT também tá assim, né? Os episódios também são episódios de 12 minutos, então já foi uma... E não passa nem mais na TV, no Tóquio, agora passa no YouTube, ou seja, é também o começo do fim de Beyblade Burst. E por conta disso tudo, o roteiro de Metal Fury também foi um roteiro que ficou prejudicado. Vamos lá, vamos dizer por que eu agora me decepcionei tanto com Metal Fury. No final de Metal Masters, o Ryo, né, o presidente da WBA, o pai do Jinka, vulgo pai do Jinka e Fênix, falou que eu quero a gente vai organizar já para fazer o próximo campeonato mundial. E não teve esse próximo campeonato mundial. Eu esperava muito que Beyblade Metal Fury fosse... Tudo bem, mantivesse o negócio de Bladers lendários e, enfim, para derrotar o Nemesis. Porque, enfim, em Metal Masters a gente também teve um vilão que foi a equipe dos Estados Unidos, né, a Academia HD e Starbreaker e tal. Mantivesse os negócios de Bladers lendários e que eles tivessem esse upgrade aí, porém que fizessem um campeonato mundial também. A parte não, que durasse a temporada inteira. Mas eu acho que o grande problema de eles não terem mantido esse, talvez, eu não sei se eles tiveram feito esse roteiro alguma vez, mas esse roteiro não foi pra frente, a gente pode dizer, porque os episódios ficaram mais enxutos, porque eles tiveram uma redução no número de episódios e não tinha como manter, fazer um campeonato mundial inteiro com episódios de 12 minutos, entendeu? Não dá pra fazer uma Metal Masters com algumas mudanças mais estratosféricas, de morrer gente, acabar o mundo com episódios de 12 minutos, né?
Então eles tiveram que mudar realmente esse roteiro. E eu acho que muito provavelmente eles já sabiam que isso ia acontecer durante a metade da temporada, porque as pessoas têm uma noção de se vai vingar ou não. Ninguém é cortado do nada. Tipo, no meio da temporada os caras falam assim, não, você vai ter que fazer agora, a partir daqui os seus episódios vão ter que fazer de 12 minutos, não querem nem saber. Não, desde o início eles meio que já têm uma noção de que isso pode acontecer. Então, eles já fizeram uma temporada sabendo que isso poderia acontecer assim. Então o roteiro já foi estabelecido nisso. Então, torneios durante a temporada foram torneios bem mequetrefes, pode dizer assim. A gente teve 3 torneios, que foi aquele torneio da China, que eu não sei o nome, não lembro o nome do torneio. A gente teve o torneio do Destroyer Dome, que foi um baita torneio para vender produto. Aquele foi extremamente para vender produto, para vender o negócio, mas foi um torneio muito legal. Foi talvez a melhor parte da temporada foi o torneio do Destroyer Dome. E a gente teve também outra legal também que a gente teve, foi aquela batalha ao estilo Batalha da Sobrevivência, né, que foi aquela batalha na ilha de Páscoa lá que o Chris enfrentou o Masamune na final e o Masamune ganhou. O Chris ganhou, quer dizer, que daí foi mostrado que o Chris era o líder. Foram os únicos torneios que a gente teve durante a temporada. Foram torneios legalzinhos, só que eles foram curtos, né? Não foi, sei lá, um Bladers de batalha, o campeonato mundial. Foram torneios, nada demais. Então foi uma temporada que do início ao fim manteve um foco principal de derrotar o Nemesis, enfim. Então foi totalmente a série. Não, e esses campeonatos meio que só foram pra mostrar quem eram os Blades lendários, né? Descoberta dos Blades lendários. Então a gente tem basicamente a primeira parte da série, grande primeira parte da série, pra descobrir quem são os 10 Blades lendários, e os últimos episódios pra derrotar o Nemesis de fato. Mas enfim, é meio um pouco sem graça, porque não teve torneio, não tem aquela essência do Beyblade, que é você ver batalhas e ver torneios e gente ganhando torneios, né? Enfim, o que teve nas 2 primeiras temporadas, nessa foi bem fraquinha mesmo. Mas eu diria que tem uma coisa nessa temporada que se salva, que é o Kenta. Principalmente o arco entre o Kenta e o Hyuga, né? A jornada dos dois juntos, né? Desde que o Kenta falou assim, ó, cara, eu quero parar de ser o cara que é o mimadinho, aquele amigo, o ajudante do Jinka, como o próprio Hyuga falou quando encontrou o Kenta. Você é o ajudante do Jinka, nem sabe o nome dele, sabe? Só sabe porque já sempre viu o Kenta ao lado do Jinka, enfim. Então ele quis parar de ser aquele cara que... Poxa, o Kenta desde a primeira temporada foi aquele cara que não fez nada. Era um garotinho bonitinho que não... Enfim, mal ganhava luta. Tipo o Hantaro, sabe? Não fazia nada. E aí ele chegou em Metal Fury e falou assim, agora eu quero fazer alguma coisa de útil. E aí ele foi encarar o caminho do Hyuga. E a gente pensa assim, bom, um cara assim, ó, o Hyuga, que é um dos caras mais perigosos, um dos caras mais... que dá, assim, mais badass da série, que cara fera, sabe? Que ganha de todo mundo, que assombra, que assusta até um tigre, que todo mundo sente um certo afastamento por ele de ser tão acima de todo mundo, sabe? E o Kenta falava assim, não, vou encarar isso, um garotinho franzino conseguiu encarar o Hyuga. E ele seguiu a jornada do Hyuga também, né? Ele foi, não, então me desafia, Kenta, se você quiser ficar atrás de mim, me desafia, então. Então me desafie, moleque. Não importa a hora nem onde estivermos. Não interessa se estamos comendo ou dormindo. Será que você consegue mesmo me obrigar a te ouvir? E teve uma luta muito legal também entre o próprio... Hyuga entre os dois, né, Pro Kenta e Hyuga, que foi uma das batalhas que eu diria a melhor batalha da temporada. O Kenta vai com tudo pra cima do Hyuga, perde obviamente, porque é difícil ganhar do Hyuga mesmo, e nem o Jinka ganha do Hyuga, nem o Jinka consegue ganhar do Hyuga, mas aí o Kenta não consegue tirar uma lasquinha do meio, consegue quebrar o parafuso do Hyuga, e o Hyuga parecia que aquela relação entre os dois, o Hyuga nunca respeitava tanto o Kenta, né? Porque claro, né? Tipo, o Hyuga é assim, não tá nem aparecendo na tela, porque tá muito acima da tela do vídeo. E o Kenta tá, sei lá, aqui, mais embaixo. Então, por que o Hyuga iria respeitar? Qual é o respeito que o Kenta teria do Hyuga, sabe? Então,
E aí tem aquela cena a famosa cena da morte do Hyuga, que algumas pessoas vão dizer que não, o Hyuga não morreu. Olha, assim, ó, parando bem para analisar, que nessa série é uma série que a gente pode até dizer que, bom, matar alguém numa série para criança é uma coisa um pouco arriscada demais. Eu concordo com isso. Poxa, imagina matar um personagem, matar assim, morreu, é igual o Mufasa morrer no Rei Leão. Se bem que, sei lá, o Mufasa ele morreu, mano. O Mufasa morreu, exatamente. Ou, sei lá, no Irmão Urso, eu chorei quando o urso lá morreu, no Irmão Urso, mas ele, enfim, morreu. Agora, você dizer que nessa sei lá, o Hyuga não morreu é errado falar, porque a série ela propõe muitos episódios, muitas cenas da série inteira falam na palavra morte, inclusive, de coisas de pessoas morrendo. Por exemplo, o Zio na batalha contra o Masamune chegou a falar que eu preciso vencer essa batalha, senão o Toby morre. Toby, o amigo do Masamune do Zio. E também contra no Nemesis enfrentando o resto do pessoal, falou: vou matar todos vocês, vou destruir esse planeta. Ou seja, falar em morte em Metal Fight é uma coisa até muito comum. Então, um personagem morrer em Metal Fight não é algo tão absurdo assim. E o Hyuga morreu. A gente pode até dizer que não, o Hyuga não morre. Eu acho que o Will do Beyblade Galaxy mandou um tweet lá pro Takafumi Adachi, que é o criador da série, perguntando: e daí? Hyuga morreu ou não morreu? O Hyuga desapareceu. E aí, eu diria que não dá pra só por essa frase simplesmente dizer: não, definitivo, realmente, não vamos questionar o criador da série, ele está certo, não, ele desapareceu e não morreu. Cara, até o Joe Russo nos Vingadores se perde todo na hora que vai dar entrevista, ele não sabe se tem erro de roteiro, senão, enfim, cara, assim, uma frase do cara, assim, do nada, jogada num tweet de, sei lá, quantos 200 caracteres o tweet dá pra fazer, um tweet de 200 caracteres o cara vai explicar sobre a morte do Hyuga, entendeu? Cara, ali naquele momento, o Hyuga ele perde a batalha pro Nemesis, ele acaba apagando, desmaiando, e numa forma meio simbólica ele acorda, dá o poder pro Kenta e desaparece. E depois nunca mais volta. Se ele desaparece e depois nunca mais voltou, a única explicação que eu tenho é que o Hyuga morreu. E todo mundo meio que tem consenso de que o Hyuga morreu na série. E não tem nada demais em falar que o Hyuga morreu. Então o Hyuga realmente morreu ali na série. Ele não tá mais. Se o cara desapareceu, ele tá, a não ser que ele tenha ido pra outra dimensão, mas eu duvido muito disso. Agora eles quiseram realmente fazer esse drama todo de matar o Hyuga pra entregar o poder lendário, o fragmento de estrela para o Kenta. Isso é verdade. Não tem como negar. Não tem como dizer que não. Falar que ele desaparece. Isso desaparece pra onde, cara, sabe? E eu diria, cara, que ele se sacrificar, ele morrer pra dar o fragmento de estrela pro Kenta é uma história muito mais legal do que ele simplesmente desaparecer e nunca mais aparecer. Poxa, o cara é o Hyuga. O cara é o cara o melhor Blader de todos, sabe? Ele estava se demonstrando ser o cara o melhor Blader de todos os tempos, até o Jinka derrotar o Nemesis, e até ele também perder pro Nemesis, né? Daí eu diria até que ele caiu na escala, ficou em terceiro lugar, porque perdeu pro Nemesis e o Jinka ganhou dele. Enfim, cara, sei lá, quando o Free ou quando o Lui perdem as suas batalhas em Beyblade Burst Evolution, eles ficam arrasados. E tu imagina o Hyuga também, ele ficou totalmente arrasado, porque ele conseguiu perder uma luta que ele não perdia há 2 anos, sabe? E a única derrota que ele teve foi contra o Jinka. E ele não perdia mais, depois ele teve várias outras revanches contra o Jinka, ele ganhou todas as lutas. E você perder de uma forma assim, e daí no caso ele morrer e ele entregar o fragmento de estrela pro Kenta, claro, isso é um jeito dramático maravilhoso de você acabar com o Hyuga na série. Então, cara, se ele realmente não morreu, cara, eu ia ficar muito decepcionado, porque o cara, claramente ele morre na série. Não, ele morre de uma forma simbólica de desaparecer pra não deixar o corpo dele ali, né? Então ele acaba desmaiando, ele acorda, entrega o fragmento de estrela pro Kenta e desaparece naquela forma
naquele clássica cena de Metal Fury e numa das mais famosas também, né? A famosa morte do Hyuga. Inclusive vou deixar no link no card aqui de um vídeo sobre a morte do Hyuga, que o tio Hyuga fez desse vídeo aí, colocando a música de fundo do Naruto triste. Ficou uma coisa meio tragicômica, a gente pode dizer assim. Eu me emocionei ao assistir o vídeo, mas foi uma edição muito engraçada também ao mesmo tempo. Mas é isso aí, eu acho que eu falei demais sobre Metal Fury. A série foi muito curta pra gente poder falar sobre muita coisa. E é isso aí, semana que vem a gente continua a última temporada agora, Shogun Steel, pra encerrar de vez a temporada de Metal Fury e essa nossa comemoração de 10 anos dessa ótima temporada, dessa ótima série chamada Metal Fight. Tá bom? Tchau, tchau. Até semana que vem. Se inscreve no canal, curte o vídeo e ativa o sininho pra você ser notificado, beleza?